entrei na Comendador, virei à esquerda para vir para cá, e quando eu olhei, eu falei para a Kelly, puxa, eu vou sair daqui. Eu vou passar uma quadra para lá, vou descer paralela à Comendador, e depois eu volto na última quadra para pegar a linha do trem. E ela olhou para mim e ela falou assim, não se precipite. Ela falou, você vai gastar apenas 5 minutos daqui até a linha do trem. E eu falei para ela, falei assim, duvido que eu vou gastar só 5 minutos, olha aqui, está tudo parado. Sabe, irmãos, e eu olhei e falei para ela, ó, estou marcando. Olhei no relógio e falei, estou marcando. E por incrível que pareça, a gente demorou só 5 minutos, da onde a gente estava até a linha do trem. Sabe, querido, é exatamente assim que muitas vezes nós temos agido na nossa vida. E se eu pudesse dar um título àquilo que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, eu poderia dizer para você, não se precipite. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando pegar atalhos ou pegar caminhos, pensando que as coisas vão demorar demais, ou pensando que as coisas não vão acontecer como nós esperamos, e talvez tudo que nós precisávamos fazer é apenas ficar parados no lugar que Deus nos mandou ficar. A precipitação é aquilo que muitas vezes nos tira do caminho de Deus. É a precipitação que muitas vezes nos faz tomar decisões que lá na frente nós iremos gastar muito tempo consertando. Porque, querido, uma decisão errada, ela abre para nós um leque de outras atitudes e decisões erradas. É por isso que em Filipenses capítulo 4, no verso número 6, o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, não ande ansioso. Porque quem anda ansioso, irmãos, toma decisão errada, toma decisão antes da hora. E eu não sei se é assim com você, mas na minha vida, todo tempo eu preciso escolher, sim ou não, eu preciso escolher direita, esquerda, e para cada escolha minha eu tenho uma decisão. Nessa noite, querido, assim como a Kelly falou para mim, enquanto eu estava vindo para a igreja um dia desse, eu digo para você, não se precipite, faltam apenas 5 minutos. Querido, aquilo que Deus mandou você fazer e você escolheu e começou a caminhar, seja um relacionamento, seja num vínculo de trabalho, seja na escola, seja no ministério, não é porque parece que não vai acontecer, que você deve tomar caminhos de B, de C, de D, tomar caminhos fora daquilo que Deus te diz. Porque tomar um caminho só porque algo aparentemente não está acontecendo, é não confiar, querido, naquilo que Deus disse para você. Se Deus falou, querido, que o justo vive pela fé, eu escolho viver pela fé e eu não retrocedo dessa vida de fé. Se a Bíblia diz, querido, que eu devo orar em línguas, que eu devo salmodiar, que eu devo confessar a fé, ainda que pareça que nada está acontecendo, eu vou perseverar nesse caminho, sabe por quê? Porque, querido, talvez, pode parecer que vai demorar, mas a bênção está só a 5 minutos da minha vida e da sua vida. E quando eu começo a falar sobre isso, eu lembro de uma história, irmãos, que fala muito sobre precipitação. Se você for comigo para 2 Samuel, abre lá comigo no versículo de número 6. Quando você chegar lá comigo, você vai falar bem forte, estou pronto. 2 Samuel, está lá no Velho Testamento, na sua Bíblia. 2 Samuel 6. Você está pronto? E eu quero te deixar a par do que é que está acontecendo aqui, irmãos. Um tempo atrás, antes desses versículos estarem narrando essa história, Deus dá uma ordem para o povo. Nós sabemos que foi sempre vontade de Deus viver uma vida junto com o homem, amém? Desde o Éden, lá no jardim, Deus cria todo mundo, mas Ele faz uma porção de um jardim, e Ele diz, Adão, Eva, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar pertinho de mim. É interessante que a Bíblia diz que quando Adão e Eva foram apanhados, errando, desobedecendo, não foram eles que estavam se dirigindo a Deus, mas Deus que se dirigiu até eles. A Bíblia diz que na viração do dia, indo Deus falar com o homem, eu acho interessante, irmãos, porque isso mostra um desejo de um relacionamento, um desejo de um diálogo, de uma conversa. Quando o homem decide errar e se afasta de Deus, Deus começa a criar caminhos e meios para que ele pudesse se aproximar do homem. Nós sabemos que o pecado, como mesmo Isaías diz, faz separação entre Deus e os homens. Mas certo dia Deus fala assim, é o seguinte, Moisés, constrói um tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, Deus dá uma ordem para Moisés, diz, você vai construir uma arca. E ele fala, Moisés, a arca vai ser assim, com tanto de medida de largura, tanto de comprimento.
vai ser de madeira, revestida de ouro, vão ter querubins sobre ela, dentro dela você vai colocar as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, você vai colocar uma porção de maná dentro dessa arca, e tudo isso, simbolizando a palavra, simbolizando o poder, simbolizando os mandamentos, vai ter a minha presença naquele lugar. Onde a arca estiver, a minha presença vai estar. Irmão, era interessante que todos os lugares onde o povo ia, o tabernáculo era montado, a arca estava ali. Se o povo ia sair daqui, ia para lá, o tabernáculo era desmontado, ele era montado novamente e a arca era colocada ali. E todos os lugares onde a presença de Deus, através da arca estava, eles eram abençoados. Todas as vezes que o povo ia lutar em uma batalha, eles consultavam a Deus juntamente com o sacerdote, para perguntar se era da vontade de Deus aquela batalha. Nós sabemos que esse povo era um povo, querido, que tinha muitas guerras no Velho Testamento. Guerras de espadas, lanças, bem medieval, como você mesmo vê nos filmes. Nós sabemos que uma vez, consultando, Deus disse que o povo não deveria ir. Mas o povo estava tão desejoso de ir, que eles foram, mesmo sem Deus mandar. E em uma dessas guerras, eles perdem a Arca da Aliança. E é interessante, irmãos, que com o passar dos dias, o povo de Israel começa a perceber que sem a presença de Deus por meio da arca, eles não podiam prosperar. E as coisas começam a dar errado para eles. A pessoa que recebe essa arca durante esses dias é Obed-Edom. E a Bíblia aqui nesses textos, ela faz questão de nos mostrar que enquanto a arca estava ali, existia prosperidade naquela casa. Davi, entendendo a situação e sabendo que não poderia deixar, ele faz um plano maravilhoso, um plano, querido, de resgate à arca. Davi olha e fala assim: puxa, não podemos ficar sem a presença de Deus, nós vamos buscar essa arca. E aí a gente chega em 2 Samuel capítulo 6, no versículo de número 1, vamos ler comigo lá? E ele diz assim, ó: e tornou-se então Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000 pessoas. Era pouca gente ou muita gente? Bastante. E levantou então Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E colocaram a arca de Deus em um carro novo, e levaram à casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Ai, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eu quero que você para comigo, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo dentro daquilo que a gente está conversando. Quando Deus ele deu uma ordem para Moisés, ele não apenas deu uma ordem de como construir a arca, mas ele deu uma ordem de como manusear a arca. Dentre a construção da arca, juntamente com os querubins que estavam em cima, na lateral de cada arca, de cada canto da arca, irmãos, argolas foram colocadas. E essas argolas serviam para que fossem passados madeiras, não é, pedaços de caibros dos lados, e dois homens da frente, 2 homens atrás, carregassem a presença de Deus. Se você parar e lembrar comigo um pouquinho da história, quando Deus ele separa o povo por meio de tribos, ele separa uma tribo, que é a tribo de Levi, os descendentes de Arão, aqueles que cuidavam das coisas de Deus. Ninguém senão eles poderiam cuidar das coisas de Deus. Só eles sacrificavam, só eles prestavam as oferendas, só eles cuidavam da manutenção do templo, nenhuma outra pessoa fora eles. Existia uma forma de fazer. Deus, querido, não faz as coisas de qualquer forma, amém? Quando Ele nos dá uma ordem para fazer algo, Ele sabe que fazendo aquilo que Ele mandou fazer, nós vamos viver em sucesso. Mas se de repente a gente tenta inovar, se de repente a gente tentar fazer algo mais bonito, pode ser que o mais bonito nos torne o mais feio. Porque às vezes, eu sinto que até mesmo nos dias de hoje, o Evangelho tem visto de uma forma tão simples que as pessoas estão tentando enfeitar. A gente, se você parar para prestar atenção aqui nos cultos, a gente fala, ó, impõe as mãos sobre o seu filho vai ser curado. Não precisa o pastor ir lá, não precisa colocar óleo, por quê? Porque é a oração da fé que vai curar o enfermo. Só que a gente não acredita que sai poder da nossa mão para curar. A gente quer o quê? Quer uma toalha ungida, a gente quer uma fronha ungida, a gente quer uma vassoura ungida, a gente quer um sal abençoado, a gente quer uma cruzinha, assim ou não é assim? Por quê? Porque a gente quer ter uma falsa sensação de espiritualidade, a gente quer algo novo.
E eu acredito, irmãos, que era exatamente assim que estava acontecendo com Davi. Davi junta todo o povo, e se você tiver tempo, leia na sua casa os capítulos anteriores, 2 para trás. Você vai ver, querido, que dependendo dos passos que eles davam, eles sacrificavam. Eles sacrificaram centenas de animais, irmãos, e eles fizeram um caminho de sangue para que a arca pudesse passar, para que o pecado deles, irmãos, não fosse um empecilho, para que a presença de Deus voltasse à casa de Israel. Quando estava lá, bem intencionado, Davi faz o quê? Pega todos esses nomes estranhos que você acabou de ler comigo aqui, ó, Gebal, Uzá, Aio, Abinadab, todos esses caras aqui, e ele tem uma brilhante ideia. Ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos pegar um carro novo, você pode falar comigo, diga carro novo. E ele fala assim: vamos pegar um carro novo, gente, não era igual o nosso, não é? O Ford não tinha ainda nascido, não tinha todos esses carros, era um carro de boi novo. Imagine um carro limpinho, as rodas todas novinhas, e eles pegam aquele carro novo, imagino que os bois mais bonitos, os bois mais fortes, e eles colocam a arca da aliança sobre um carro novo de boi. É isso que a gente acabou de ler. E ele diz assim no verso número 3, ó: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá, Aio e filhos de Abinadab. Levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Porém, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a estavam deixando cair. Olha que interessante o que está acontecendo. Foi lá, festa, porque a presença de Deus está voltando para a casa de Israel. E está lá a arca toda linda em cima do carro de boi, e estão as pessoas na frente tocando, os sacerdotes tocando, o povo se alegrando. Afinal de contas, a bênção estava voltando para a casa de Israel. Eles estavam mais perto do que nunca de ter a bênção nas suas vidas. Mas eles esqueceram de algum detalhe, irmãos. Eles estavam fazendo tudo errado. Ainda que parecesse tudo certo, eles estavam fazendo tudo errado. Por quê? Porque quando Deus disse que a arca deveria ser carregada por homens, a arca deveria ser carregada por homens. Mas o que eles estavam fazendo? Inovando. O que eles estavam pensando? Talvez, querido, puxa, está longe demais. Vamos ter que levar essa arca pesada aqui de ouro nas costas? Não. Vamos fazer algo melhor, vamos colocar em uma carroça bonita, vamos colocar bois, enquanto isso, está um puxando o boi, os outros 3 estão dançando, estão dando glória a Deus, estão dando aleluia. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Quando nós seguimos os nossos caminhos, e não os caminhos de Deus, por causa de decisões precipitadas, morte nos chega. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que fala sobre o pecado, fala sobre morte, e morte fala sobre perda. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não temos pensado muito sobre o pecado, porque a gente só liga para morrer. A gente não liga às vezes para perder algumas coisas. E eu acredito que se a gente entendesse que para todo erro, ou para toda decisão mal pensada, uma consequência vai vir, talvez nós seríamos mais tardios para decidir coisas. Eu acredito, irmãos, que como mesmo Tiago diz, um homem sábio é aquele que é pronto para ouvir, tardio para se irar e mais tardio ainda para falar. Eu gosto de um homem sábio que certa vez disse que Deus foi tão inteligente e sabendo disso, nos deu 2 orelhas e uma boca só. Mas ainda tendo 2 orelhas e uma boca só, a gente consegue falar mais do que a gente ouve. E sabe qual é o problema, irmãos? No ditado popular diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu lembro de certa vez que um professor de comunicação ele estava falando, e ele disse que toda palavra dita, ela ecoa pela eternidade no espaço. Sabe, irmãos, uma palavra que sai da sua boca, ela não pode voltar mais para dentro dela. Mas talvez, irmãos, antes dela sair, ela poderia ter sido segurada. Uma decisão, querido, precipitada, muitas vezes parece que vai nos ajudar, mas lá na frente vai nos trazer dano. Sabe por quê? Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos.
Se nós plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantamos coisas ruins, colhemos coisas ruins. E sabe qual é o complicado, irmãos? Essa semeadura, ela é tão certa, que quando ela é uma semeadura boa, ela alcança a nossa casa com bondade e as pessoas que estão próximas a nós. Mas quando essa semeadura é uma semeadura ruim, ela também afeta a nossa casa e quem está perto de nós. Porque aqui nós acabamos de ler no versículo de número 4, depois no versículo de número 5 e posterior no versículo de número 6, falando sobre o caminho. E no versículo 6 ele diz: chegando à eira de Nacon, estendeu a mão Uzá para segurar a arca, porque os bois a deixavam cair. Olha o que acontece com esse homem no versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e ele morreu junto à arca de Deus. Que doido, não é verdade? Aí você pode falar assim: nossa, Leandro, mas Uzá estava muito bem intencionado, porque ele foi segurar a arca para não cair. Sabe, querido, mas eu quero que você entenda que em um caminho de morte, boa intenção não te salva. Se eu me colocar, querido, no meio de um lugar errado e do nada eu decidi ter uma boa intenção, não vai me salvar. É a mesma coisa que eu entrar em um prostíbulo e falar que eu fui evangelizar prostituta. Não funciona, irmãos, porque eu já caí em mau testemunho. Eu já fui visto com pessoas que eu não deveria ser visto em um lugar que eu não deveria estar. O que aconteceu com Uzá? Ele estava no meio, irmão, de uma decisão precipitada. Davi colocou a arca em cima dos carros de boi, mas quem pagou o preço? Uzá. Uzá, bem intencionado, pagou o preço. Sabe por quê, querido? Ninguém se dá bem onde existe ansiedade e precipitação. E sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes, as pessoas que estão próximas a nós, eles vão ser feridos e eles não têm nada a ver com o que está acontecendo. É por isso que nesses dias, querido, eu quero chamar a sua atenção, porque não adianta fazer algo errado, querido, dizendo que está justificado porque tem um fim certo. Não importa quais são os meios para o fim que você quer. Se é um fim certo, só existe um tipo de meio, que é o meio certo. Os fins nunca irão justificar os nossos meios. Uma desobediência nunca irá justificar um fim, querido, que se julga ser digno ou justo. Uzá, talvez, e como muitas das vezes nós podemos olhar, a gente fala assim: puxa, mas ele não deveria ter morrido porque ele foi ajudar. Mas, irmão, a Bíblia dizia que qualquer um que tocasse na arca da aliança, sem ser os sacerdotes, por meio das madeiras que era carregado, morria. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a minha vida e a sua vida não muda a Deus. Aquilo que Deus diz sempre vai acontecer. Se Deus disse que optar pelo caminho da esquerda vai ser um caminho de morte, nós não podemos optar pelo caminho da esquerda. E assim como aprenderam de nós, andem da maneira que convém, agradando a Deus. Andem assim, para que continuem a progredir cada dia mais. Você está pronto para progredir cada dia mais? Irmão, o progresso está em andar com Deus. Ah, Leandro, mas parece que cada dia fica mais difícil. Ei, querido, deixa eu falar para você. Andar com Deus vai te fazer, querido, não gastar tempo com coisas erradas. Vai te fazer não gastar tempo consertando coisas que você falou e não devia, que você agiu e não devia, porque, querido, com Deus é sempre a melhor escolha. Com Deus é sempre o melhor caminho. Então, se eu posso te dar um conselho nessa noite, querido, cola em Deus. Gruda nele. Faz do seu dia, querido, tudo que for falado ou tudo que for feito por meio das suas mãos, pergunte para ele. Vai comprar algo? Pai, eu tenho que comprar mesmo esse algo? Eu preciso mesmo? Eu posso mesmo? Está tudo tranquilo? Aí você vai a algum lugar: Pai, o Senhor quer me usar nesse lugar. Aí você vai no trânsito: Pai, me guarda no trânsito, que eu possa ser bênção para as pessoas. Aí você vai fazer qualquer coisa: Pai, me ajuda. Pai, me guia. Sabe, irmãos, nós não vamos fazer porque todo mundo está fazendo.
A gente não vai entrar em greve porque todo mundo está entrando. A gente não vai falar porque todo mundo está falando. A gente não vai odiar porque todo mundo está odiando. A gente não vai, querido, reter porque todo mundo está retendo. Sabe, nós vamos manter essa palavra firme na nossa vida. E ainda que todo mundo retenha, nós vamos dar. Ainda que todo mundo critique, nós vamos amar. Ainda que todo mundo, querido, deixe pessoas de lado, nós vamos abraçar. Ainda que o mundo busque os próprios interesses, nós vamos buscar o interesse do outro. Por quê? Porque nessa noite, querido, nós vimos que existe um caminho ruim que leva à morte, mas existe um caminho, nosso caminho, que leva à vida. Existe um caminho que vem de Deus, nós vamos seguir e por isso nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Você está pronto para andar mais coladinho com Deus? Amém? Lembre, querido, que é a melhor escolha. Não entre no conto do vigário, não entre, querido, em algo que você vai comprar e lá na frente você vai perder dinheiro. Não é vale a pena ficar com aquilo que Deus diz. Vale a pena seguir a palavra de Deus e ser bem-sucedido. Amém?